vamos falar agora de lastro. Lastro, a rigor, né, existem diversos tipos de lastro, mas é a camada que fica embaixo dos dormentes. Então, eu tenho aqui o dormente, que é essa... E tem vários tipos também, a gente já viu, mas seria essa viga transversal, né? O dormente, então, ele vai manter a bitola, né? Porque a fixação prende nele. Ele tem um espaçamento entre dormentes, esses espaçamentos giram em torno aí de 50 a 70 centímetros, vamos colocar assim. A média no Brasil é 60 centímetros, né? Algumas vias no Brasil é 55 centímetros. E esse é o espaçamento que a gente tem entre dormentes. E aí embaixo, a gente tem o lastro. E aí eu coloquei duas fotos para exemplificar duas etapas durante a fase de construção. Então, durante a fase de construção, o que eu sempre sugiro que seja feito? Principalmente para dormente de concreto. Que você não lance os dormentes diretamente sobre a camada final de terraplanagem, porque a camada final de terraplanagem, né, ela tem um abaulamento de mais ou menos 3% para cada lado. Então, o que acontece? Se é um dormente de concreto, principalmente, e você coloca ele diretamente sobre a camada de final de terraplanagem, e depois você vem com o veículo em cima, despejando lastro, você tende a arquear o dormente, né? Você muda o momento do qual ele foi dimensionado. Bem, então, o que eu tenho que fazer? Eu recomendo sempre que a gente venha com caminhão distribuidor, distribua a primeira camada de lastro, igual vocês estão vendo nessa foto aqui, ó. Então, veja que a cabeça aqui do dormente, né, ela não está coberta com lastro, porque mais à frente a gente vai jogar mais lastro e aí vai cobrir, igual está na foto aqui da direita. Ó. Você vê que o lastro, né, que está entre os dormentes, ele está pareado com o topo do dormente, né? Então, esse lastro aqui entre o dormente, a gente chama de lastro de berço, como se estivesse num berço aqui, né? E ele tem algumas funções. Por exemplo, se eu não tenho lastro de berço, principalmente com vias com dormente de madeira, que são dormentes mais leves, esses dormentes eles podem desquadrar, né? Eles saem de esquadro. E aí você perde o espaçamento entre dormentes. Então, uma das funções do lastro de berço é isso. Você tem um material entre os dormentes que vai impedir essa movimentação longitudinal dos dormentes, que quase sempre não é igualitária nos dois trilhos, né? Um dormente pode mover mais que o outro. E aí você perde a bitola, o dormente fica desquadrado. O dormente que tem que ser assim, ó, né? Sempre um paralelo com o outro, ele pode ficar assim, ó, né? Fica assim, né? Fica assim. Aí continua os dormentes. Então, os trilhos estão aqui, né? Então, o que acontece? Veja que o espaçamento entre dormentes desse para esse é diferente desse para esse. Se eu tenho isso aqui eu estou olhando em planta, se eu tenho um comprimento aqui diferente do que esse aqui, o que acontece? Quando eu tenho uma carga aplicada nesse ponto aqui central, é como se fosse uma viga bem apoiada. Você tem um momento diferente nesse trilho. E as cargas que vão para os dormentes também são diferentes. O ideal é que eu tivesse semelhantemente a uma camada de rolamento asfáltico, que eu não tivesse apoio discreto, que eu tivesse um apoio contínuo. E tem alguns dormentes realmente que ele tem um apoio contínuo aqui de fora a fora. Né? Então aqui eu tenho apoios discretos. Então cada carga que vem para um apoio desse, ele tem uma distribuição de tensões, que eu vou mostrar mais à frente. Tá? Então o laço tem essa função, esse laço de berço. Embaixo, o laço que está embaixo do dormente, ele tem a função também de distribuir as tensões. Mais à frente eu vou mostrar outras figuras que isso vai ficar mais claro. Tá? Bem, o lastro em geral é feito de pedra britada. Existem várias rochas, você pode usar um granito, um basal, um gneiss, né? Depende mesmo da disponibilidade da região. E tanto é da questão da disponibilidade que algumas regiões que, por exemplo, desérticas, que não tem chuva, anos sem chover, você pode fazer um lastro, por exemplo, de areia.
né? Existem casos de ferrovias com lastro de areia. Então, por isso que eu falo, é um material que fica, né, entre os dormentes, embaixo dos dormentes e na lateral dos dormentes também. E aí, quando ele fica aqui na lateral, né, forma o que a gente chama de ombro de lastro. Vou mostrar uma figura mais à frente. Tá? O dormente que fica, o lastro que fica lateralmente ao dormente, ele tem a função de evitar o movimento lateral da grade. Mais uma vez, grade, trilho, dormente, fixações. Né? Vamos seguir. Então, aqui eu estou vendo um ombro de lastro. Veja que o lastro aqui já está com a via. Então, um lastro até exagerado, tá? Geralmente não fica duas camadas assim, não. Geralmente eu tenho 30 centímetros de altura, tá? Embaixo do dormente, 30 centímetros. Essa é a espessura usual que a gente tem de lastro. Isso também varia, né? Vai variar aí conforme, eu diria conforme o país. Porque no Brasil, as novas ferrovias, quase todas a gente vem fazendo aí com 30 centímetros de altura, tá? Mais à frente a gente vai dimensionar isso aí, vocês vão ver. É que o cálculo me dá em torno de 25, aí a gente coloca um pouco a mais. Então está aqui o ombro de lastro, né? Que é esse talude aqui. Esse ombro de lastro tem um problema. Quando tem uma ferrovia já mais antiga, que está perdendo o nivelamento geométrico, né? O que a gente faz? Como que a gente nivela a via permanente? A gente põe o lastro embaixo dos dormentes e faz a socaria, né? Que é a compactação do lastro. Essa socaria, eu aumento mais um laço de um lado que do outro, né? Tem equipamentos que fazem isso. Então, o que vai acontecer é que quando essa via vai perdendo geometria, é comum simplesmente colocar mais lastro e renivelar. E com o tempo, vai aumentando a altura de lastro. Parte desse lastro também, ele vai quebrando, parte desse lastro ele vai agulhando aqui no solo. Então, existem casos de altura de lastro aí de 80 centímetros, casos de altura de lastro de 1 metro. Isso não é interessante, tanto do ponto de vista econômico, né, porque é um material britado, rocha britada é um material caro de se produzir e transportar, e uma altura acima de 50 centímetros, 60 centímetros, usualmente gera instabilidade na via. Você tem uma aceleração da perda geométrica, vamos dizer assim. Então, por isso que não é interessante você ter uma altura acentuada de lastro. Existem equipamentos, então, que quando o lastro está muito comatado, está muito sujo, né? Os vazios preenchidos, tanto por material fino do próprio solo, ou carga que cai no lastro, minério, quebra do próprio lastro é muito comum. Então, existem equipamentos que vão desguarnecer o lastro, esse é o termo, que vão limpar o lastro, né? Em maioria na região de apoio dos trios. Então, você consegue fazer esse tipo de serviço. Mais à frente vou mostrar algumas fotos. Tá? Então, funções do lastro. Distribuir, suportar as tensões, garantir a estabilidade da grade em relação a forças longitudinais, verticais, laterais, né? Prover permeabilidade, o lastro tem que ser poroso para a água da chuva infiltrar e ir para a drenagem. Né, facilitar a manutenção do ponto de vista de geometria de via, superlevação em curvas, né? Como que eu faço a superlevação? Eu coloco mais lastro do lado externo da curva. Então a gente faz isso com o nivelamento no lastro, né? Tem que ser uma rocha durável, então existem ensaios que a gente faz, ensaios de durabilidade às intempéries, ataque químico, né? A gente faz resistência mecânica, a gente faz abrasão Los Angeles, tem a resistência à compressão da rocha, existem diversos ensaios. E deve ser um lastro também que não seja muito arredondado, né? Por exemplo, seixo rolado não é interessante para lastro de vias de carga, porque principalmente com dormentes de madeira, que são leves, porque vai ter um deslizamento da grade sobre esse lastro. Né? O lastro ele vai escoar. Então a gente quer um material que seja mais rugoso, mais estável, né? Então, nos ensaios de lastro também existe um ensaio que a gente faz a forma da partícula. A gente pega aí 100 fragmentos de lastro, pega um paquímetro e vai medindo a forma. Então, existem umas relações aí das dimensões que a gente deve verificar. Né? Tudo está na norma brasileira. Se vocês abrirem a norma brasileira de lastro, vai ter lá os detalhes. Tá? Posso comentar alguns, mas o importante é saber que existem vários ensaios técnicos. A norma brasileira é uma norma até interessante.
A norma brasileira de lastro, ela não traz ensaios, por exemplo, triaxiais, de carga repetida, mas, fora isso, é uma norma até interessante. Aí aqui eu trago uma tabela, para vocês terem uma ideia, né? Tem duas colunas, do lado esquerdo, tá aí a referência 40, que está corroborando com o nosso material de estudo lá. 40% na Brasão Los Angeles, que é essa parte aqui, essa aqui é a norma da Valec, tá? Então aqui é Valec, que é a estatal aí que constrói ferrovias, e aqui é a ABNT, tá? Essa referência 39 aqui, então, lá do material de estudos. Então, o que acontece? Vamos falar um pouquinho desses ensaios aí. Massa específica, né? Algumas pessoas chamam de densidade, 2,4 toneladas por metro cúbico, aproximadamente. Então, a gente vê que existem diferenças de limites normativos dentro do Brasil. Isso porque eu não coloquei aqui mais colunas, por exemplo, da norma do DENIT. Então, no Brasil, eu tenho a BNT, eu tenho a Valec, eu tenho o DENIT, eu tenho a norma das concessionárias, né? Vale, VLI, MRS, Rumo, eu tenho as normas internas dessas concessionárias, que vão ter algumas variações. Essas concessionárias também, elas vão usar normas estrangeiras, como a AREMA. É uma bagunça. No Brasil, a gente precisa urgentemente, né, de pegar, principalmente do âmbito governamental, Valec, DENIT, e com uma influência grande na BNT, padronizar isso aí, né, e melhorar essas normas, porque tem hora que a gente fica perdidinho, como é o caso aqui do ensaio de abrasão Los Angeles, que a Valec fala que é 40%, a BNT fala que é 30%. Eu vou fazer breve comentário sobre esses valores. Mas aqui, acreditem, esses 10% aqui fazem uma diferença que vocês não têm ideia, na qualidade do lastro. Tá? E aí, qual que eu uso? Fica aquela incógnita, né? Então, mais específico, vocês já fizeram isso extensivamente, né? Em outras disciplinas, seria a densidade, massa sobre volume aí, mas é a massa específica aparente mínima. Deve ter um peso mínimo, né? Porque se o laço for um material muito leve, eu não tenho uma certa estabilidade da via. E tende a ser muito quebradiço. Por exemplo, a Valec não tem um limite de massa unitária no estado solto. A BNT já tem, que é interessante. Absorção de água. Essa absorção de água, ela tem uma ligação com a porosidade. Tá? Em geral, uma equação aí que dá para você fazer, você pode pegar um lastro, por exemplo, que tem 1% de absorção e multiplicar vezes a massa específica. Você multiplica vezes a massa específica. Isso dá aproximadamente a porosidade. Tá? Então, por exemplo, um material que tem 1% de absorção, ele vai ter aproximadamente aí 2,5% de porosidade, que é um caso de um basalto. E aí, isso é experiência própria, tá? Eu já tive problema com basalto em obras. O basalto, quase sempre, mesmo um basalto com rocha abissã, um basalto bom, ele vai ter uma porosidade que vai ultrapassar 1%. Ou seja, ele já estaria acima do limite das normas brasileiras, vamos dizer assim. E aí eu não vou usar basalto? Não, pessoal, a gente tem que saber que na engenharia civil, né, na construção de ferrovias, a rigor, a gente tem que usar materiais de boa qualidade, mas a gente tem que ter um bom senso de usar materiais que existem na região. Estou fazendo uma ferrovia em Goiás. Vamos supor que em Goiás só tem basalto com uma porosidade acima de 1%. Eu vou buscar um granito lá no Rio de Janeiro para fazer essa ferrovia? Isso é inconcebível. Né? Então, eu tenho que, às vezes, usar um material que não enquadra corretamente na norma, porque é aquele material que está à disposição. Senão, a minha DMT, distância média de transporte desse material, vai ser um preço absurdo, vai inviabilizar a construção da obra. Logicamente, né, que uma coisa tem que compensar a outra. Se eu tenho, às vezes, um lastro de má qualidade, que na região não tem uma pedra de boa qualidade, dentro de uma viabilidade técnica e econômica, eu tenho que melhorar, às vezes, dormente, melhorar a minha compactação, alguma coisa tem que ser feita. Né? Isso do caso específico, né, de obra, e nosso
país tem extensões continentais. Então, é até complicado eu ter uma norma que tem padrões para o Brasil inteiro, porque uma ferrovia com o solo da Bahia vai ser diferente da ferrovia lá do sul do país, de Santa Catarina, e vai ser diferente na ferrovia na região amazônica. Então, é complicado, viu? No nosso país, a gente deveria ter limites regionais de acordo com os materiais que eu tenho nas regiões. Uma experiência que eu já tenho de obra que eu poderia afirmar com 101% de certeza para vocês. Tá? Então, no futuro, quando vocês forem atuar, fiquem atentos a isso, porque vocês vão ter problema. Bem, veja, por exemplo, aqui, ó, um ensaio de resistência à intempérie, né, perda máxima em sulfato de sódio. Uma norma traz 5%, outra norma traz 10%, é o dobro. 10% é um valor alto, vocês podem acreditar em mim. E a forma também, né, se você pega a norma do DENIT e faz um ensaio, é diferente, porque lá, geralmente, a norma do DENIT para esse tipo de análise, ela é feita para material pétreo para base rodoviária. Apesar que tem a norma do DENIT para lastro, tá? Mas eu já vi muitos construtores usar a norma do DENIT, né, para base rodoviária, nesse ensaio, que tem uma metodologia diferente de execução do que tem na norma brasileira para análise. O lastro ele fica totalmente exposto, ao passo que a base rodoviária fica coberta pela capa de rolamento asfáltico. Então, a degradação do lastro é muito maior, considerando a mesma rocha, né? Então, a gente tem que ficar atento para isso também. Eu não posso simplesmente copiar a norma e achar que está adequado, né? Olha só, por exemplo, a norma da Valec, ela dá aqui limites, né, de partículas lamelares, partículas planas ou alongadas. É um ensaio que a gente pega um paquímetro e vai fazendo medidas médias em 3 dimensões. A BNT já traz uma forma diferente de analisar, tá mais ou menos inconsistência. Às vezes, o ensaio passa numa norma, mas não passa na outra. Já tive esse tipo de problema também. Aí, qual norma que você vai seguir? A gente tende a seguir a mais restritiva, né? E vai fazendo a comparação entre normas. Então, em ferrovias no Brasil, a gente tem esse problema. A gente faz um ensaio, compara entre normas, né? E tenta chegar num consenso entre o grupo de engenharia. Abrasão Los Angeles é um ensaio que eu coloco o lastro dentro de um tambor e dou lá 1000 revoluções, né? A norma brasileira da ABNT, por exemplo, de abrasão Los Angeles, tem um problema sério aqui. Porque eu estou usando material pétreo, estou fazendo essa análise para concreto, para base rodoviária ou para lastro? A norma não traz essa diferença. E existem faixas, né? Se você pegar a norma, você vai ter faixas A até faixa H, sendo a faixa A o material mais fino, uma brita mais fina, e o material, uma faixa H, por exemplo, uma brita mais grossa. Você deve usar a faixa compatível com a granometria do lastro. Mais à frente eu vou mostrar uma tabela de granometria do lastro. Pensem comigo. Quanto maior a rocha, maior a probabilidade de ter um defeito interno naquela rocha. Ou seja, se você pega um material de granometria maior, a mesma rocha, por exemplo, um basalto, pega ele com uma brita 3, por exemplo, faz o ensaio de abrasão Los Angeles, pega agora a brita 1, faz o ensaio de abrasão Los Angeles. A tendência é que o material com a granometria maior tenha um valor maior, né, de porcentagem no ensaio. Porque a pedra maior, ela ainda não quebrou para virar fragmentos menores. Ela tem mais probabilidade de ter defeitos internos. E toda vez que a rocha quebra, ela solta um pó. E esse ensaio, eu pego esse material, faço um peneiramento antes, né, numa certa granometria, faço a medida da massa, joga essa rocha britada dentro desse tambor com 12 esferas de aço, faço 1000 revoluções nesse tambor, e depois eu faço o peneiramento desse material, porque parte dele vai ter quebrado em contato, né, com essas esferas rodando dentro desse tambor,
E aí eu faço de novo a pesagem e vejo a diferença de massa. Inclusive eu lavo esse material, põe ele para secar, em estufa, né? Essa diferença em massa, que é o pó que passou na peneira de 1,7, é a perda de massa. E essa perda de massa é essa porcentagem que vocês estão vendo aí. Por isso que eu devo, lá nas faixas da norma, usar a faixa mais compatível com a granometria do lastro. E eu já vi vários construtores usando uma faixa mais fina daquele material PET. Qual que é a vantagem que ele vai ter? Ele vai ter uma porcentagem menor no ensaio. É uma forma de você mascarar o ensaio. Tá? Isso é muito sério, porque você tem que fazer ensaio, pessoal, você tem que tentar reproduzir em laboratório o material em campo. Não adianta, e eu tenho que ter uma representabilidade disso, né? Então, como nossa norma ela é meio obscura, em qual faixa que usa, né? Como analisar isso, você tem porcentagens diferentes, então realmente tem que ter uma expertise de engenharia. E aí depende, geralmente a gente fala que depende do lado que você está jogando. Você está jogando do lado da fiscalização, do lado da construção, mas a gente quer uma obra, independente dos lados, de boa qualidade, né, com um mínimo de aceitação. E aí fica essa dica para vocês, tá? Uma experiência que eu trago aí de campo também, que vocês não vão encontrar isso nos livros. Bem, Treton. Treton é um ensaio de choque também, tá? De impacto, que a gente faz para lastro. A gente coloca 10 fragmentos de lastro dentro de um cilindro e solta um peso, e esse peso tenta amassar esses fragmentos, dar um impacto. Semelhante ao losange, a gente faz também a medida de perda em massa numa peneira. Resistência à compressão. Essa resistência à compressão, a gente vai lá na jazida, faz um furo, né, rotativo, pega um testemunho, leva para a prensa e faz um ensaio de compressão axial simples. As normas, isso aqui já são quase todas, tem esse valor de 100 MPa, mas acredite, esse 100 MPa é um valor muito baixo para rocha. Uma rocha boa aí, ela vai dar facilmente 150, 200 MPa de resistência à compressão. Tá? Então, deveria também a gente ter limites para todos esses valores aqui que eu estou comentando com vocês, de acordo com o local, de acordo com a rocha. Né? Por exemplo, eu já vi basalto que dá resistência à compressão de 98 MPa. E já vi basalto que dá resistência à compressão de 250 MPa. Diferença gritante. E já vi basalto que dá 150 MPa. Certo? Já vi basalto numa mesma jazida, dá uma diferença de 50 MPa. Numa mesma jazida. Isso mostra que eu tenho que fazer vários ensaios numa mesma jazida. E eu já participei de projetos do qual você teve 1 ou 2 ensaios para uma jazida inteira. 1 ou 2 ensaios não tem representabilidade. Você não consegue nem fazer uma análise estatística decente. Também fica a experiência para vocês. Tá? Material pulverulento. Esse material pulverulento tem que tomar cuidado, porque é um ensaio que eu tenho que fazer lá na jazida, assim que o material está passando na esteira rolante. Por quê? Depois que eu levo esse material para o pulmão, para os depósitos de obra, e tem o tráfego de caminhões nas adjacências, tende a jogar material pulverulento no lastro. Então, se eu pego uma amostra lá e faço um ensaio, você não está avaliando o lastro mesmo, você está avaliando, às vezes, um pó, né, da estrada de terra que contaminou o lastro. Então, tem que tomar cuidado com esse ensaio, tá? É um ensaio que tem que ser feito com o lastro saindo lá da jazida, ok? Esses ensaios é mais para ver se esse lastro não está degradando muito, se não tem torrões de argila, se não está muito contaminado, né? São esses 3 aqui. São ensaios que têm a sua dada importância. Tudo bem até aqui? Esses ensaios, vocês podem ler o material, pega a norma brasileira, uma norma só, ele traz todos esses ensaios, né? E tem lá o tintim por tintim, como é que é feito cada um dos ensaios. Tem uns anexos, é uma norma até extensa, tá? Tem uns anexos, e vocês conseguem ver como esses ensaios são realizados. Fica aí como sugestão. A norma da Valec ela é gratuita, então vocês conseguem baixar do site da Valec gratuitamente para dar uma olhada.
O da BNT, infelizmente, tem que pagar. Mas, se eu não me engano, a UFG tem aí um convênio com a BNT, vocês conseguem acessar. Características físicas, né, conforme outros países. Então, a gente tem aí alguns dos ensaios que eu já comentei. Veja que isso varia entre países. Por exemplo, você pega o Los Angeles, Austrália 25, Estados Unidos 40, Canadá 20. Alguns ensaios, por exemplo, Flakiness Index, né, você tem na Austrália, mas você não tem nos Estados Unidos nem no Canadá. Então, isso varia muito de país, varia muito de concessionária ferroviária. É complicado. Por isso que eu sempre digo, cada caso é um caso. No Brasil, principalmente com dimensões continentais, a gente tem que avaliar. Tem a norma para nortear a gente, mas nem sempre a gente vai ter um material que vai enquadrar a risca na norma. Então, a gente tem que fazer relatórios técnicos de engenharia, comprovando técnica e financeiramente que é o material que a gente tem, para evitar problemas com o órgão de controle. Professor, com esse tanto de norma aí, se o cara constrói uma ferrovia e acontece algum problema, como é que vão fazer com a relação à culpa? Foi o que aconteceu comigo na Valec, né? TCU caiu batendo. Não tem jeito, né? Isso aí a gente tem que mostrar, às vezes não é má fé, a gente tem que mostrar que lá no início você fez pesquisa de jazida. Uma obra ferroviária, gente, uma obra aí de 100, 600 quilômetros, 1.000 quilômetros. Então você tem todo uma gama de jazidas, né? Que você pode, a priori, pesquisar no DNPN, né? E já ir, né, explorando. Você tem o poder, às vezes, de desapropriação, você desapropria uma área que tem material pétreo e faz uma jazida do zero. Foi o que nós fizemos também. Então, o que acontece? Você tem que provar que você não conseguiu aquele material dentro das redondezas, né? Dentro de um equilíbrio econômico financeiro. E ensaiar exaustivamente, né, esse material e mandar para quem é de direito. Por exemplo, se você está num órgão como a Valec, você a priori vai usar as normas da Valec. Não passou na norma da Valec. Você tem uma norma da ABNT que naquele ponto é menos restritivo. Você fala, não passou, mas eu não estou fazendo uma doideira. Tem uma outra norma aqui que me ampara, né? Então, depende. Aí você manda para a chefia. O chefia, você autoriza? A gente não assume esse tipo de problema sozinho, tá, pessoal? Aí a chefia não quer assumir. Contrata-se uma consultoria. Contrata uma consultoria, faz uma análise mais aprofundada, né? O que a gente não pode, o que a gente faz no Brasil, o que a gente faz errado, por isso que obras no Brasil, principalmente obras públicas, são como são, porque a gente tem, às vezes, pouca técnica, isso vem mudando. A gente projeta pouco e já quer ir para o vamos ver. Projeto, pessoal, a gente deveria gastar aí 5 anos com projeto, né? Alguns projetos de algumas ferrovias no Brasil foram feitos aí com 6 meses, 1 ano. Como que você faz um projeto de uma ferrovia com 1 ano? Isso não existe. É inexequível. Você tem que fazer sondagens, ensaios demanda tempo, né? Então você projeta 5 anos, faz toda uma análise, faz uma pré-desapropriação. Eu já tive experiência da obra estar andando e aí a gente tem aí 100 quilômetros de ferrovia para fazer. A fazenda do São João está desapropriada e a fazenda da Dona Maria do lado não está desapropriada. A obra para na cerca da fazenda da Dona Maria. Aí fica o processo rodando na Justiça do Brasil, que é muito célere, né? A nossa justiça é muito rápida. Enquanto isso, a obra está pulando a fazenda da Dona Maria. Isso acontece. Aí o que acontece? Eu tenho todo um planejamento, né, de movimento de terra que vai passar pela fazenda da Dona Maria, aí não posso entrar na fazenda da Dona Maria. Então tem que fazer um contorno, aumenta a distância de movimentação de terra, aumenta o preço da obra. Então, isso no Brasil tem que mudar. A gente tem que planejar mais e executar menos. A gente, como diz, né, como o japonês faz. Então, respondendo a sua pergunta, como é que eu faço? É complicado responder a sua pergunta. Cada caso é um caso. Agora, a dica forte é siga a boa engenharia. Faça os ensaios, faça o projeto, não faça a obra com o projeto básico, faça a obra com o projeto executivo.
Não sei se algum professor já comentou isso com vocês, mas existem diversos tipos de projeto. Eu tenho um projeto conceitual, eu tenho um croquis, que não seja nem um projeto, mas é um desenho. Eu tenho um projeto básico, tenho um projeto executivo e depois tenho um projeto as-built. O as-built, trazendo para o inglês, como construído, né? Então, mas mesmo o executivo, quem já mexeu com obra, sabe que mesmo aquilo que está no executivo nem sempre é executado à risca. Entregar depois para o dono da obra. Falou, ó, você contratou esse projeto executivo, mas na hora que eu construí, deu umas modificações, está aqui o projeto final. Pergunto para vocês, quantas obras brasileiras a gente tem um as-built? Fica aí, quem já está estadiando, né, nas construtoras aí da vida, pergunta, cadê o as-built? Fica, né, o cano, a prumada de cano era para passar aqui e passa a colar. Foi feita essa modificação no projeto inicial? Então, fica aí a reflexão na engenharia, né? E é tão simples, né? Já tem o AutoCAD lá, move, né? Dá um offset na linha, passa a linha para a direita, por exemplo. Bem, aqui está o exemplo de vários tipos de rocha, tá? Isso aqui está no livro do Sheehan, que é um alemão, então a gente tem aí uma porcentagem de rocha no mundo. Veja que no mundo a gente vai ter muito basalto. Então, quando vocês forem trabalhar com rocha, se tratando de Brasil, vocês vão achar muito basalto e granito. Tá? Tem outros também, rocha calcária, região da Bahia tem muita rocha calcária. Vinais também vocês vão achar. Mas no mundo em geral, basalto aí tem bastante. Na Lua tem basalto, né? Como disse. Então a gente tem muito basalto. Ok? A resistência. Veja a resistência, a compressão do basalto. Ó. Aqui está 250 a 400. Eu já falei para vocês que já vi basalto com 98. O basalto tem tem alguns basaltos que a gente chama de basalto vesicular. Ele tem poros, né, que você consegue pôr o dedo dentro. Então a gente chama de basalto vesicular, que teve um escape de gases na pré-história, né, quando ele foi concebido. E ele ficou todo poroso. Geralmente é um basalto que está mais superficial, então não teve a pressão suficiente, né, quando ele estava ainda como magma vamos dizer assim, vedar esses poros. Então, a gente tem um escape de gás, né? Então, a gente tem esse tipo de basalto. Então, quando você tem uma jazida de basalto, e você está com basalto superficial vesicular, você expurga isso. Você não usa isso para lastro. Pega esse basalto ruim e usa isso para caminho de serviço. Não usa isso para concreto, nunca. Você vai usar isso para caminho de serviço, você vai usar isso para outras funções. Agora, aprofunda mais a jazida, você vai chegar no basalto mais são, e aí você usa esse material, né, que vai ter uma abrasão losões melhor, vai ter uma resistência melhor, né, para lastro, para concreto, etc. Experiência também que eu tenho falado para vocês. Aqui uma figura de curva granulométrica, né, para diferentes normativos. Veja que a ABNT me traz uma faixa A, uma faixa B. Na verdade, me traz para duas faixas. Aonde que eu vou enquadrar esse material? Como eu já disse lá no sublastro, você tem um subleito, você tem um sublastro e você tem um lastro. Né? Você tem um lastro, você tem o subleito, você tem o sublastro. O subleito é a natureza, o lastro você está britando. Então, o lastro você consegue determinar. Sobrou o quê de camada intermediária? O sublastro. Então, o sublastro é uma camada intermediária entre o lastro e o subleito. Você tem que mexer, fazer uma mistura granométrica que vocês aprendem lá em mecânica de sólidos, para enquadrar nessa curva granométrica aqui esse sublastro. Tá? Isso aqui é da natureza, mas você está britando ele. Isso aqui você não está britando, é o que está lá, né, da região, do solo. Então, você tem que mexer nesse aqui do meio. E aí você vai enquadrar, então, o seu lastro conforme lhe convém em relação ao subleito e do material disponível do sublastro. Certo? A BNT, ela me traz duas faixas, uma A para a via principal e B para ramais, menos importantes. Tá?
Então, tem essa diferença, que gera uma certa confusão. Já a Valec tem uma granometria só. Existem outras faixas, né, da AREMA, etc. Eu poderia plotar um monte de curva aí. Bem, granometria é só você britar, né, seguir a granometria. Eu quero só chamar a atenção para um detalhe. Isso aqui, ó, esse ponto inferior aqui, ó. Isso aqui dá aproximadamente 12 milímetros, tá, pessoal? 12 milímetros. Então, conclusão. Isso aqui já vai dar em torno aí, escala logarítmica, né? Aqui está 80, aqui no meio vai ser 60. Vamos colocar aqui 68. Tá? O lastro, ele tem uma granometria, independente de norma, média, vamos dizer assim, de 12 milímetros a 68 milímetros, 70 milímetros. Algumas normas vai ter aí 58 milímetros aproximadamente. Isso me leva a perceber que o lastro não pode ter pó. 12 milímetros é o quê? 1,2 centímetros. 1,2 centímetros é um pedrisco. Você consegue pegar isso, sentindo na mão. Ele é um pedrisco. Então, o que acontece? Você não pode ter pó no lastro. Então, se você tiver lastro gerando pó, está errado. Tá? Isso é um ponto de observação interessantíssimo. E não pode ser uma pedra muito grosseira. Espessura mínima de lastro. O que eu tenho de espessura mínima de lastro? Eu tenho uma equação, essa equação também está no livro do Sheehan. Tá? Ele leva em consideração a distância entre dormentes A, a largura do dormente B, e divide isso por 2 e coloca a tangente do ângulo de distribuição das tensões. Esse ângulo geralmente gira em torno aí de 35 a 50 graus. A gente usa aí usualmente 45 graus para desenhos, né? Essa espessura, ela vai dar ordens aí de 17 centímetros. Como eu gosto de arredondar as coisas, 15 centímetros. Lembra daquela primeira camada de laço que na obra eu falei de 15 centímetros? Faz uma primeira camada de 15 centímetros, depois você joga a grade, depois você faz as demais. Só um minuto, pessoal. Pede para alguém assinar aí, eu estou trabalhando, eu não posso agora. Esse é o problema de aula remota, as pessoas não entendem. Vamos lá. O que acontece? Me perdi aqui. Estava falando da distribuição de tensões, né? Então, eu tenho o dormente aqui em cima, né? Esse ângulo aqui, então, ó, ele vai ser um ângulo de 45 graus. É um ângulo que está distribuindo as tensões no laço. Mais à frente eu vou voltar a falar disso, tá? Mas lembrem, 15 centímetros seria uma camada mínima para você construir. Então, você vai começar a construir, né? Você joga uma camada de 15 centímetros, aí você vai fazer a sua grade em cima, tá? Aqui eu tenho uma seção tipo. Eu tenho uma seção tipo. Como que eu... Aqui tem algumas coisas que eu já comentei. Então, eu tenho o dormente, está aqui o dormente. Né? Esse dormente, então, eu vou ter a bitola, no caso aqui, uma seção tipo do projeto da Valec, bitola de 1.600 milímetros. Aqui eu tenho 30 centímetros do ombro de lastro. Tem uma espessura. Aqui eu tenho o talude do lastro, né? Que tem, geralmente, essa proporção aqui de 3 para 2. O sublastro, que é uma camada, então, com essa declividade de aproximadamente 3%. É uma seção aqui, eu tenho uma seção em aterro, né? Então, eu tenho uma canaleta de drenagem que vai escoar essa água aqui da plataforma para dentro. Se eu tiver em corte, não muda muito, tá? Tem, então, a altura aí da camada de terraplanagem. O subleito, a gente fala que é uma camada aí de 60 centímetros. Tá? 60 centímetros. Abaixo de 60 centímetros, a gente fala que é corpo de aterro, né? Ou corpo de corte. Se você estiver fazendo um corte do qual o material está dentro de uma montanha, você está fazendo um corte. Então, a sua via está aqui dentro.
do qual o solo tem que ser melhorado, você vai rebaixar esse corte 60 centímetros, você vai rebaixar ele dentro do próprio corte. Você vai rebaixar os 60 centímetros e vai jogar um material de melhor qualidade em 3 camadas de 20. 20, 20, 20. 1, 2, 3. Isso aqui é o seu subleito, dentro de corte. Se você tiver num aterro, você vai fazendo um corpo de aterro, faltando 60 centímetros para acabar o seu corpo de aterro. Inclusive, o grau de compactação desses 60 centímetros aqui, ó, ele muda. Por exemplo, no corpo de aterro eu faço 95% do prócton normal. No subleito eu faço, por exemplo, 100% do prócton normal. Aí no sublastro, eu já posso fazer, por exemplo, 100% ou 95% do prócton intermediário, por exemplo. Depende da norma, tá? Então, eu tenho esses cuidados com a compactação. Lembrando que o pavimento ferroviário, ele tem um laço que é poroso. Quando chover, a água vai infiltrar e vai atingir a camada de terraplanagem. O pavimento rodoviário, apesar de não ser 100% impermeável, ele tem muito mais impermeabilidade do que a ferrovia. Então, a camada de terraplanagem, ela tem que ser melhor executada do que na rodovia. A compactação aqui ela tem que ser melhor, porque ela vai ter um contato com água que a rodovia não vai ter. Isso me leva à seguinte consideração. Deixa eu resolver um problema aqui, gente, só um minuto. Ninguém assinou? Ninguém quer assinar um negócio para você? Difícil, hein? O que você entregou aí? E a palha de aço? Não veio, não? Vai fazer palha de aço. Vou pegar. Desculpa, pessoal. Estou em obra aqui e ninguém quis assinar a entrega de material. Vamos lá. Onde que eu estava? Está falando de base, né? O que acontece? Vocês estão me ouvindo? Porque eu pergunto e ninguém está respondendo. Sim, professor, estamos ouvindo, sim, senhor. Estamos te ouvindo, professor. Tá. Então, vamos lá. O que eu tenho de praxe no Brasil? Eu tenho de praxe a cópia de normas rodoviárias sendo aplicadas em pavimentos ferroviários. Por exemplo, a Valec é um exemplo disso. A norma de sublastro da Valec é uma cópia de alguns segmentos, né, de bases rodoviárias. CBR, granulometria de material, entre outros. Isso é um absurdo total. Isso é um absurdo total, né? Então, a gente deveria ter uma análise, uma norma melhor de sublastro, por exemplo, no nosso país. Tá? Seguindo aquela linha que eu já falei, que é uma camada de transição. Ela deve ter uma rigidez entre o lastro e o subleito. Deve ter uma granulometria entre os dois. Se for o caso, eu faço 2 camadas de sublastro para atingir essa transição. Então, fica aí o ponto de atenção, tá? Existem diversos métodos para dimensionar o lastro, tá? Antigamente, eu tinha o método CBR, que tinha algumas tabelas, aí tinha o CBR aqui da plataforma, né, do subleito. Algumas ferrovias antigas nem tinha sublastro. Eu tinha o lastro lançado diretamente em cima do subleito, não tinha essa camada de transição. Então, é para mostrar como é feito antigamente. Aí eu tinha uma tabela, né? Eu tinha o tráfego, umas curvas de tráfego, e aí eu pegava, por exemplo, um CBR de 6%, tráfego leve, rebatia lá, 40 centímetros de lastro. Isso aqui, hoje em dia, é incorreto. A gente não faz mais assim. Mais à frente a gente vai falar sobre isso, tá? Outras tabelas que eu tinha, isso aqui na Espanha, tinha um momento que era feito assim. Então, eu tinha aqui um CBR, o CBR era multiplicado por 10, eu chegava no módulo da via, né, que já vê que o CBR é dado em porcentagem, o módulo já é dado aqui em MPa. Né? Com o módulo, essa multiplicação por 10,
do CBR para o módulo é uma consideração teórica muito utilizada, mas ela deve ser utilizada com precaução, porque é uma teoria, foram feitos vários ensaios, né, empiricamente chegou-se à conclusão que a maioria dos solos de uma dada região, o módulo de elasticidade era 10 vezes o CBR, de forma aproximada. Então, se multiplica por 10. Só que para o Brasil, né, para solos tropicais, isso muitas vezes não é uma verdade. Então, para a realidade brasileira, isso é complicado. Então, a gente não usa isso no Brasil, mas em algumas regiões do mundo isso já foi utilizado e em algumas regiões do Brasil isso foi importado. Então, eu ia mais uma vez, tinha uma curva-chave, né, pegava, rebatia e dimensionava a espessura de lastro. Isso aqui também não existe mais. Tá? Só estou mostrando como que era feito para o lastro. Então, mais à frente, eu vou mostrar como que a gente faz de forma mais adequada, lá na aula de mecânica dos pavimentos, como que a gente dimensiona o lastro. É importante a gente entender. Ok? Isso aqui é passado. Existem outras teorias, né, que pegavam o espaçamento entre dormentes e rebatia para baixo, ou dividia por 2. Tudo empírico, né, que ferrovia é uma coisa centenária, tem muita coisa empírica envolvida. O próprio espaçamento entre dormentes é uma coisa empírica. A gente usa 60 centímetros de forma usual no Brasil, mas se você me perguntar por que 60, eu vou te responder, porque foi sempre assim. Mas tem algumas considerações, que isso já vem mudando, de distribuição de tensões. Então, quando eu for falar de mecânica dos pavimentos, isso vai ficar um pouco mais claro. Tá? Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma pergunta em relação ao lastro? Tudo ok, professor. Então, vamos lá. Retensores. Retensor é um dispositivo que é usado em vias com dormente de madeira, a rigor. Então, eu tenho aqui um corte nessa figura, tem um trilho. E esse trilho, então, para evitar que essa via tenha um movimento longitudinal, porque ela tem, mais à frente vocês vão entender isso melhor, quando for falar de esforços na via, para reter, para distribuir um pouco dessas forças e jogar para o lastro, né, e para o dormente, eu coloco um retensor. Então, quando o trilho tende a movimentar por uma movimentação térmica, contração ou dilatação, parte desse esforço vai para o retensor, que está embutido no lastro e adjacente ao dormente. Então, para a grade movimentar como um todo, para o trilho movimentar, a grade teria que movimentar. Então, você tem uma distribuição de esforços do trilho para o lastro e o dormente, para evitar um excesso de movimentação longitudinal. Mais à frente isso vai ficar mais claro, porque eu vou falar de movimentações térmicas. Então, eu coloco retensor. Então, aqui eu tenho um exemplo clássico de uma via antiga. Eu tenho o dormente madeira, placa de apoio metálico para distribuir as tensões, prego de via, veja que ele está até levantado aqui em relação ao patim, retensor, trilho. Estados Unidos tem uma malha gigantesca, mais de 200 mil quilômetros de ferrovia. Então, lá é muito comum você encontrar vias dessa maneira ainda. Tá? Como que a gente faz hoje, principalmente aqui no Brasil? A gente faz dormente de aço ou de concreto, palmilha polimérica, ou de aço mesmo, né? uma palmilha de aço, né? E coloca uma fixação elástica, não usando mais retensor. Então, vocês ainda encontram no Brasil, né, muita via desse tipo que está mostrando aqui na foto. Tá? Outra coisa que eu tenho são pás de ancoragem, também muito utilizado em vias com dormente de madeira. Entre os dois dormentes, eu tenho um furo, né? Faço ele com um tirefon, prendo um tirefon. E eu coloco essa pá de ancoragem em curva, nesse tipo aqui, ó. Curvas de raio apertado. Então, veja na foto que eu tenho a pá inserida no lastro. Ó. Eu faço um segmento, pulo um segmento, faço outro segmento, pulo um segmento, faço outro, e fica esse aspecto. Para que serve essa pá de ancoragem? Curvas com raio muito apertado, eu tenho uma força lateral, força centrífuga, né? E essa força, ela vai tender a mover a grade.
vai deslizar a grade em cima do lastro. Para evitar esse deslizamento de grade, eu coloco essa pá de ancoragem que vai distribuir um pouco de esforço para o lastro e vai evitar que eu tenha esse movimento lateral. Ok? Isso aqui também é empírico. A gente tem a curva V que está fazendo, que está tendo um deslocamento da grade. A grade, a gente vê a marca, né, que ela está andando em cima do lastro, então eu adiciono essas pás de ancoragem. Existem pás de diversas alturas. Tudo bem até aqui? E superestrutura sobre obra de arte especiais, OAE, pontes, viadutos. Existem diversos tipos, mas a rigor eu tenho esses dois tipos que eu estou mostrando na foto. Na esquerda, eu não tenho uma laje de concreto, tá? Eu tenho simplesmente umas vigas de madeira, que a gente chama dormente para ponte. Então eu tenho embaixo umas longarinas, que são as longarinas da ponte, duas vigonas de aço, por exemplo, ou treliçada. Não tenho laje de concreto. E aí, para contraventar essas duas longarinas, eu faço o lançamento dessas vigas de madeira, como se fosse dormente. Tanto é que ele é o dormente, porque veja que o trilho está pregado, logicamente, em cima da placa de apoio, mas diretamente em cima desses elementos estruturais da ponte. Então, nesse caso, eu não tenho dormente de madeira. As vigas da ponte viram os dormentes de madeira. Então, a gente fala dormente para ponte. Tá? E ela é um elemento estrutural da ponte também, né, de contraventamento. É muito comum a gente encontrar isso. Tá? E do lado direito, o mais usual que a gente faz no Brasil, uma estrutura toda de concreto armado. Concreto armado, concreto protendido, posso fazer em balanço sucessivo, tá? Tem diversos tipos de obra. A gente não vê ponte estaiada. Ponte ferroviária estaiada eu nunca vi. Eu tenho ponte em balanço sucessivo, concreto armado, né, com vigas lançadas, com vigas bem apoiadas, mas ponte pêncil e ponte estaiada é uma coisa interessante. Eu não tenho foto. Tá? Essa foto aqui, essas duas fotos foi eu que tirei em inspeções de campo, tá? Essa ponte da direita é uma ponte que liga as cidades de Uberlândia e Araguari, tá? É uma ponte que tem aproximadamente aí, se não me engano, uns 80 metros de altura. O pessoal faz bang jump. O pessoal amarra corda nessas casinhas que ficam aqui. E para que serve essas casinhas? Quando está vindo o trem, o pessoal corre e fica nessas casinhas aqui, ilhados até o trem passar. É uma ponte construída pelo Exército, pelo batalhão ferroviário de Araguari. É uma obra que foi feita aí na década de 60, 70, se eu não me engano. Antiga linha da Mogiana, tá? Malha que ligava a Malha Paulista, mas isso aqui é em Minas Gerais. E veja que essa ponte ela não tem guarda-corpo. As pontes atuais, a gente já faz ela com guarda-corpo. Então, quando a gente fazia inspeção e chegava aqui na borda da ponte, chegava a dar uma espetada na canela, né? Pela altura que é aqui. Só de pensar, minha canela já espetou aqui, na recordação. Então, o que acontece? É uma altura significativa, o pessoal fazia bang jump, até que uma menina pulou de bang jump aqui, a corda arrebentou, ela morreu. E desde então, até que eu tenho notícia, o pessoal não faz mais bang jump dessa ponte. Vocês estão muito calados aí, mas eu tenho os dois trilhos. E por que eu tenho esses dois trilhos aqui do meio? Alguém conseguiria me responder? Dá um chute aí? É aquelas duas pitolas que nós temos no Brasil, professor, ou não? Não, nesse caso não é isso. Isso aqui é uma coisa de segurança. Alguém dá mais algum chute? Não? Isso aqui chama contratrilho. Tá? Então veja que nas duas pontes eu tenho contratrilho. Quando vocês olham para o topo de um trilho e vocês veem a superfície espelhada, quer dizer que aqui tem tráfego de veículos. Né? Quando vocês olham para um trilho que não está com a superfície espelhada, quer dizer que não tem tráfego de veículos. Vamos supor que essa via fica abandonada. Com o tempo, esses 4 trilhos vão ficar com esse mesmo aspecto desse trilho central.
Se tiver um descarrilamento em cima da ponte, o que é um descarrilamento? As rodas saem do topo dos trilhos. Se ele cai para cá, a roda da direita fica presa aqui no meio. Se ele cai para cá, a roda da esquerda fica presa aqui no meio. É uma garantia que eu tenho, não é 100% de garantia, mas é uma dada garantia que eu tenho, que se eu tiver um descarrilamento, o veículo vai andar fora dos trilhos, mas vai ficar preso entre esses trilhos até sair da ponte. De tal maneira que a composição não caia da ponte. Entendeu? Isso é um dispositivo de segurança. E a ANTT, hoje, ela praticamente só dá licença, né, se principalmente dependendo da região. Por exemplo, uma região de manancial, como é esse aqui da foto da esquerda. Se eu tiver uma ponte sem contratrilho, eu não tenho licença de operação, não. Veja que nesse caso aqui, eu tenho até 2 contratrilhos para cada trilho. Eu tenho um contratrilho do lado esquerdo e um contratrilho do lado direito. Eu tenho aqui 6 trilhos nesse segmento aqui. E esse contratrilho, ele não vai só na região da ponte, ele vai um pouco para frente e um pouco para trás. Porque o veículo pode descarrilar não só na ponte, mas atrás, antes de entrar e depois sair da ponte também. Que afeta os outros vagões que estão ainda sobre a ponte. Tá? Então, do lado direito, voltando à superestrutura em cima de ponte, eu tenho a laje de concreto, eu tenho uma paredinha aqui, ó, que é feita, que chama guarda-lastro, e tem a mesma altura de lastro de 30 centímetros em cima da ponte. Eu jogo o lastro diretamente em cima da laje de concreto, o lastro. E aí eu venho e coloco os dormentes, da mesma forma que vocês viram na via. E aí eu vou perguntar para vocês, né? Vegetação nasce em terra. A vegetação não vai nascer em pedra, a rigor, né? Eu tenho vegetação às vezes em pedra, mas lá embaixo eu tenho uma terra para ela nascer. E olha aqui o topo da ponte. Por que está cheio de vegetação? Como é que vocês explicariam isso aí? Hein, pessoal? Me ajudem. Isso é terra, professor. Como que essa terra vai parar aí? Ela veio junto com o lastro. Junto com o lastro, com o vento, carga que caiu. Isso aqui é uma prova, né? Que a gente tem que, com o tempo, o lastro ele vai se quebrando, vem terra com vento. Porque senão não tinha essa vegetação aqui. Tá? Então, pontes novas, né, que tem aí o lastro recém-lançado, 1 ano, 2 anos, você quase não vê vegetação em cima da ponte, não. Não tem terra ali para brotar. Mas com o tempo isso vai aparecer e é um problema, porque eu tenho que fazer uma roçada e uma capina em cima da ponte, né? Que é uma atividade de manutenção. Ok? Bem, superestruturas especiais. Aqui tem alguns exemplos, né? Umas fotos que eu tirei lá no metrô do Rio de Janeiro. Então, ainda na construção do túnel. Então, eu faço a escavação do túnel e no próprio subleito da rocha do túnel, vamos dizer assim, eu já lanço, eu posso fazer uma laje de concreto, que foi o caso aqui, eu posso jogar laço, mas usualmente eu faço em metrô uma laje de concreto, e coloco esses dormentes e lanço o trilho em cima. Esses dormentes ficam encaixados dentro aí de uma caixa polimérica, vamos dizer assim, tem uma forma de borracha. Tá? E aí a gente lança. Olha a drenagem. Nessa foto da direita, isso aqui é lá no Rio de Janeiro, tá? Veja que do lado da via está todo cheio d'água. Aqui, ó, cheio d'água. Eu tenho esse trilho da esquerda, o trilho da direita, e eu tenho um terceiro trilho, que é esse trilho que está vindo aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver na foto. Esse terceiro trilho, ele está suspenso, ele está mais alto do que esses 2 trilhos. Para que serve esse terceiro trilho, pessoal? Isso aqui é condução elétrica do veículo. Veja que eu não tenho cabo aéreo. E dentro do túnel, o veículo não vai usar motor a combustão, porque senão eu vou encher o túnel de CO2. Certo? Eu vou intoxicar as pessoas, né? Estou dentro de um túnel. Então, o que eu faço? Eu tenho que ter um sistema energizado.
Esse sistema energizado, nesse caso, é um terceiro trilho, que no caso do Rio de Janeiro, se eu não me engano, são 700 volts DC, corrente contínua, se eu não me engano, tá? Isso aqui é outra área ferroviária, dos engenheiros eletricistas, né? Então, eu tenho todo um sistema de subestação, transferência de energia, né? Geração de energia. Para vocês terem uma ideia, a primeira usina, se eu não me engano, a primeira usina hidrelétrica, uma das primeiras do Brasil, foi para geração de energia para transporte ferroviário. O Rio de Janeiro chegou a ter uma PCH só para alimentar um sistema ferroviário. Tá? A primeira energia elétrica, a primeira luz no Brasil que nós tivemos foi para uma estação ferroviária, Estação da Luz, em São Paulo. Por isso que ela tem esse nome, Estação da Luz, lá em São Paulo. Foi a primeira lâmpada aí que a gente tem notícia no Brasil, tá? Em função de ferrovias. Tá? No caso, se eu não me engano, lá era gerada energia através de um dínamo. Pode falar, Gustavo. Professor, essa água é do subsolo ou é água É do solo. corrente? A água está infiltrando aí, né? É um túnel, então a água vai infiltrando, eu tenho que dar uma destinação para ela. Aí Se eu estou eles... dentro de um túnel, o que eu posso fazer? Eu tenho duas opções. Ou ela vai por gravidade até um ponto que o túnel encontra um relevo que ela vai por gravidade, né? Ou então eu vou escoar essa água para uma estação elevatória. Entendi. E aí imagina, vamos supor que essa água vai para uma estação elevatória e essa estação elevatória ela estraga. Eu vou ter o túnel inundado, né? Nossa senhora, não pode, né? Não pode. Então, olha o nível de engenharia que eu tenho dentro de uma obra metroviária, né? Eu tenho que preocupar com uma estação elevatória, túnel, energia dentro do túnel. Eu vou ter que colocar um sensor que, se essa água elevar, dada a cota, tem que desligar o sistema de energia automaticamente, né? No veículo ferroviário, no carro de passageiro, do lado dele tem uma escova que vai passando por atrito nesse terceiro trilho. E aí tem a transferência de energia do terceiro trilho para o veículo. Tá? Eu tenho que ter sistema de ventilação. Tá? Eu tenho subestações, e essas subestações são interligadas através de um cabo auxiliar. Não sei se tem foto desse cabo, não tem aqui não. É um cabo bem grosso que vai fazer o jampeamento entre subestações. Se uma cai, a mais próxima alimenta essa subestação que caiu. O sistema de ventilação, para vocês terem uma ideia, na construção, a gente fez uma visita técnica, nós entramos numa sala de ventilação. 2 ventiladores enormes, que quando ligados, é um barulho ensurdecedor e ele te empurra. O vento é tão forte. Imagina um túnel de vento. Vira um túnel de vento, né? Ele te empurra. Tem fotos disso em algum lugar. Então, a multidisciplinaridade de uma obra desse porte é enorme. E pensem mais, essa obra, não sei se vocês estão vendo aqui em cima, tá vendo esses pontos aqui, ó? Sim. Eu vou exemplificar. Isso aqui são estacas metálicas que estavam vindo de prédios lá no topo. Vocês imaginam um prédio de 10 andares, 20 andares, 30 andares, no centro do Rio de Janeiro, ou em regiões caríssimas do Rio de Janeiro. E aí as estacas, aí, às vezes, tem como a região marinha, né? Você tem estacas aí de 30 metros de profundidade. Aí você vai fazer um metrô, aí que você está escavando, você se depara com uma estaca de um prédio. Como é que você faz? Tem que cortar a estaca, não tem que cortar a estaca? E você tem que redistribuir as cargas dessas estacas. É um trabalho que foi feito aqui. Então, imagina a responsabilidade. Vamos supor que você faz esse mal feito e o prédio recalca lá em cima. Porque vocês já devem ter feito a disciplina de fundações, né? Vocês aprenderam que eu tenho tanto a distribuição por atrito lateral, tanto por carga de ponta, né? Se eu tenho, vamos supor que a estaca tem 30 metros, eu corto com 10 metros, eu perdi 20 metros de atrito lateral. Vai afundar o prédio, vai afundar. Então, eu tenho que pegar toda essa carga, jogar para vigas enormes que eu vou fazer aqui, que vão receber essas estacas, e fazer, né, novas vigas e novas estacas dentro do túnel para redistribuir essas tensões.
É uma obra... muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, aqui vocês estão vendo também, ó, estacas antigas, tá? Prédios que estavam lá em cima. Se eu não me engano, tá? Eu estou falando, mas isso aconteceu lá. Tem exemplos disso. Então, você está vendo aqui a laje, né? O topo todo bem acabado, mas aqui dentro tem... Quando vocês forem no Rio de Janeiro, São Paulo, essas cidades que tem metrô, dão uma olhada na estrutura que tem desses túneis. Vocês, como engenheiros civis, vão olhar assim, vocês vão ver, são vigas enormes. Vigas, assim, às vezes, com uma altura, a viga tem uma altura de 1 metro, vigas com altura de 1,5 m, 2 metros. Isso vai acontecer. Estão recebendo cargas, né, dessas estacas e estão sendo distribuídas aí para novas fundações. Tá? E não pode recalcar lá em cima. Você vai fazer um sistema de monitoramento de recalque no prédio junto com a escavação. É um trabalho de engenharia, pessoal, fenomenal. Eu diria que na engenharia civil a gente tem 2 obras de alta complexidade: barragens hidrelétricas e metroviários, túneis metroviários desse, e tem uma terceira também, que são usinas termonucleares. Eu poderia colocar o top da engenharia civil nesses 3 ramos. Tá? Se alguém estiver lembrando o outro aí, pode falar. Mas isso aqui realmente é bem desafiador. E um custo milionário, né? O quilômetro de uma obra dessa aí vai gerar em torno de alguns milhões por quilômetro. E aí tem uma coisa interessante que eu sempre falo, por exemplo, Goiânia. Goiânia, Aparecida de Goiânia, não tem sistema de metrô nem trem de superfície, né? A gente vê que o sistema de trens de superfície para passageiros, ele, sem dúvida, ele é mais barato do que o sistema metroviário, né? Túneis aí. Mas se eu tenho uma análise que eu devo fazer para, no futuro, instalar um sistema metroviário, por exemplo, em Goiânia, que é uma região ali que já tem em torno de 2 milhões de habitantes, se eu não me engano, já está na hora de começar a pensar nesse sistema de transporte de passageiros. Pois bem, eu tenho que procurar regiões que não têm prédios, né? Eu tenho que procurar regiões... a prefeitura já poderia ter um plano de diretor, definir um eixo aonde no futuro, daqui 30 anos, por exemplo, não pode ter uma construção de prédio, porque no futuro vai ser feita uma linha de metrô, por exemplo. São coisas que dá para pensar. Aí entra toda a área de planejamento urbano, que não é minha área, né? Fazendo suposições aqui, mas tem que fazer todo o levantamento, né, de demanda. Mas é uma coisa assim que, uma hora Goiânia, eu acredito que vai ter esse sistema metroviário de passageiros. Então, será que já não está na hora de pensar? É uma coisa interessante. Então, aqui está um exemplo, né? Pode falar. O custo de trilha aérea, ele é menor que metrô, ou não? O custo da via externa, trem de Não, de superfície? trilho aéreo. É tipo Não, os não é trilhos trilha de Nova aérea, York. isso aí é rede aérea, são cabos, né? São cabos. Ele é menor, porque o trilho é aço, né? Quanto mais aço eu estiver gastando, mais caro fica. Entendi. A rede aérea ela é mais barata do que o terceiro trilho, do ponto de vista dessa distribuição, né? Ok. Okay? Então eu tenho aqui um dormente inserido aí, né, só um detalhe, né? Vocês veem aqui nitidamente a forma, né? Onde que é esse dormente bibloco, e aqui a fixação dele com o trilho. Então, aqui está a foto, aqui está o detalhe dele. Essa fixação, se eu não me engano, a gente dá o nome de RN, a sigla do nome aí do cara que inventou isso, se eu não me engano. É uma linha sinalizada. Veja que eu tenho um calço isolador aqui, ó. Tem um plástico que está entre essa fixação e o patinho do trilho. Esse aqui é o patinho do trilho, essa aqui é a fixação, você tem um plástico aqui, está isolando, né? Porque essa linha de metrô é uma linha sinalizada. Tá? E asfalto na ferrovia. Eu tenho uma figura... É engraçado, porque quando eu adentrei, né, nessa área ferroviária em 2009, então já tem aí
10 anos que eu atuo nessa área ferroviária, eu entrei como estagiário, né, lá em Uberlândia, e o pessoal adora fazer gozação com o estagiário, né? E eu fiz essa pergunta, por que a gente não coloca asfalto aí na ferrovia em cima, aí, ia ficar bacana, ia impermeabilizar um pouco mais. O pessoal riu de mim bastante na época, virei chacota lá alguns meses, né? O cara do asfalto na ferrovia. 10 anos depois eu trago aí algumas fotos de asfalto em ferrovia. Então, ou seja, é uma coisa que eu aprendi, nem sempre a ideia tem que ser descartada, né? E eu tenho um artigo sobre isso, quais são as vantagens, depois eu posso passar para vocês, se vocês tiverem interesse, mando lá no nosso grupo do WhatsApp. Vejam essa via, que coisa maravilhosa. A gente tem uma calçada do lado da via, né, para o pessoal andar e fazer a inspeção e a manutenção. Eu tenho uma camada granular, tenho uma camada asfáltica e vem um lastro em cima da camada asfáltica. Eu tenho vários ganhos. Essa aqui da direita, ó, o asfalto já vai numa valeta aqui toda concretada. Eu tenho uma redução do bombeamento de finos, né, do solo para o lastro, reduz a colmatação do lastro. Eu tenho uma menor infiltração de água no solo, que muda a rigidez do solo, que reduz, no caso, a rigidez do solo a rigor. Eu ganho vida útil da via como um todo. Tá? Tem alguns contras. Quais são os contras? É uma camada rígida, mais rígida do que o solo. Por exemplo, uma camada geotécnica vai ter aí um módulo de resiliência da ordem de 80, vamos colocar aí a 1000 MPa. Usualmente, essas camadas aí vão ter um módulo da ordem de 200 MPa. Ao passo que a camada asfáltica vai variar aí de 3.000, né, a 9.000 MPa. MPa de módulo de resiliência. Isso tem tudo a ver com a rigidez, né? E eu tenho uma camada mais rígida. Uma camada mais rígida, ela me gera maiores tensões nas camadas superiores. Então, eu vou ter aqui uma tensão normal no laço um pouco maior, eu vou ter uma tensão normal no dormente um pouco maior, uma tensão no trilho um pouco maior. Mas, mesmo assim, ainda é interessante. Lógico, eu tenho um custo mais elevado, né? Mas é interessante, principalmente para regiões de túneis, passagens em nível, pontes, encabeçamento de ponte, né? Regiões com solo mais fraco, né? A tensão normal que chega aqui na região do subleito vai ser na ordem de 60 a 120 kPa. Então, se eu tenho um solo, por exemplo, que tem uma baixa resistência, né? Apesar que em ferrovia a gente faz essa substituição desse solo, mas vamos supor que eu tenho uma situação que eu tenho que aumentar, eu tenho que reduzir as tensões que vão chegar nesse solo. A camada asfáltica é uma coisa interessante. Tá? Professor, e a questão do custo, nesse caso? O custo é mais alto, sem sombra de dúvidas, né? Mas ele se paga, a depender do caso, demanda, mais uma vez, uma análise técnica e econômica. Eu acredito que ele se paga ao longo do tempo pela redução da manutenção. Quando eu estava pesquisando isso, eu li alguns artigos, tem um lá, que é um case dos Estados Unidos, que eles gastavam por ano uma quantia financeira para dar manutenção dentro de um túnel lá. Quando eles colocaram a camada asfáltica dentro do túnel, eles reduziram por ano, só naquele segmento de um túnel lá, que eu não me lembro a extensão, $20 mil. $20 mil por ano. Só em um túnel em relação à manutenção. Vamos supor um túnel aí de 500 metros. Se eu não me engano, o túnel lá era em torno de 500 metros. Então, em um túnel de 500 metros, eles reduziram $20 mil por ano. É uma redução. Aí você faz a conta, isso aí vezes X anos, joga a inflação, né, tal. Você tem aí um tempo que se paga. Só que você precisa de um capital inicial para a construção. Então, no Brasil, se tratando de um país aí mais pobre, vamos dizer assim, a gente não tem, às vezes, capital para fazer esse investimento inicial. Então, a gente não vai fazer isso a eito na via, mas a gente poderia fazer isso nessas regiões mais críticas, né? Pátios ferroviários, né, que túneis, etc.
Aqui um exemplo da França, o TGV lá na França, ele tem uma camada, um segmento com camada de asfalto, tá? O TGV, ele teve uma linha inicial, depois ele teve uma extensão, e essa extensão, então, se eu não me engano, de 20 km foi feita, 22 km foi feita com uma camada asfáltica de 14 centímetros. Essa camada asfáltica de 14 centímetros, ela substituiu uma camada de 50 centímetros de material granular calcário, que eles tinham lá na região. Na França, em específico, eles tinham um problema com jazida, uma questão ambiental e de material de jazida para construir. Então, eles tiveram um ganho de espessura, né? Imagina você aí, uma plataforma, é só fazer as contas, né? Então, vamos fazer as contas. Eu tenho 0,5 metros de espessura, vamos colocar uma plataforma aí vamos colocar aí 7 metros de largura, vezes 22 mil metros, né? Que são 22 quilômetros. Esse é o volume de material calcário que eles economizaram aí. Então, se eu reduzir aí, dividir por cada caminhão aí transportando 12 metros cúbicos disso, eu estou falando aí de 6.400 caminhões, se eu fizer a conta certa, tá? De material que eles tiveram de economia, só colocando essa camada asfáltica. Isso, numa falta de jazida, é uma coisa interessantíssima, né? Ambiental que trava a obra. Então, eu aumento o custo, mas eu ganho em tempo de obra. Eu consigo executar isso com vibroacabadora, que tem uma produtividade diária interessante, né? E mais à frente eu tenho também uma coisa que vai vir com tudo, principalmente aqui no Brasil, porque com o aumento da carga por eixo, o laço está se quebrando muito. Porque, apesar que no dimensionamento a gente pega, para dimensionar o laço, o que a gente faz? A gente pega a força de roda, P, por exemplo, divide pela área aqui da placa de apoio e divide pela área do dormente. Então, força por área tensão. Aí eu tenho que limitar essa tensão normal aqui a 400 kPa, no topo do lastro, né? Isso é um critério de dimensionamento. O que acontece? Na prática, essa área de distribuição não é uniformemente distribuída. Essa distribuição de tensões do dormente para o lastro, ela é feita através de pontos nas arestas do lastro, né? Essa área, então, ela é em torno de 3 a 17%, aproximadamente, alguns autores colocam 20%, da área efetiva. Vamos supor que esse dormente aqui tem, por exemplo, vamos fazer uma outra conta aqui. Vamos supor que o dormente ele tem 25 centímetros vezes 2,8 metros, né, de comprimento. Então, a área que eu teria nesse dormente teórica de cálculo seria 7.000 centímetros quadrados. Só que, na verdade, vamos supor que eu jogo 5% está efetivamente em contato. Então, eu faço aqui, ó, vezes 5 dividido por 100. Então, ó, 350. Então, 350 centímetros quadrados que realmente está em contato com o lastro. Esse 7.000 é teórico, ou seja, 350 centímetros quadrados é a área que efetivamente vai distribuir esse carregamento que está chegando. Ou seja, a tensão ela é muito superior a esses 400 kPa. Mas a gente dimensiona considerando toda a área uniformemente distribuída. Com um parênteses aí, porque mais à frente eu vou falar um pouco melhor sobre isso. O que acontece? Essa carga que chega, essa tensão, na verdade, que chega nesse lastro, ela vai quebrar o lastro com o tempo. Então, no topo, aqui na área de interface do dormente com o lastro, eu tenho uma quebra acentuada do lastro, porque a tensão supera a resistência do material. Para resolver um pouco essa situação, tem uma tecnologia chamada USP, que do inglês, né, underpads, tem esse S que eu esqueci. Underpads é uma palmilha que está embaixo aqui do meu dormente. Essa vermelha que vocês estão vendo aqui, ó. Nada mais é do que uma borracha que tem aí uma certa rigidez, que vai permitir que o lastro acomode melhor ali.
né? Como se fosse uma espécie de um colchão com uma certa densidade. Esse lastro, então, vai aumentar, esse dispositivo vai aumentar a área de contato. Essa área de contato, ela vai ir, por exemplo, para 30%, para 40%. Aumentando a área de contato, eu reduzo a tensão efetiva que está sendo exercida no topo do lastro. Com isso, eu tenho uma redução da quebra do lastro, eu tenho um aumento da durabilidade desse material. Entenderam por que eu coloco essa palmilha? Isso aqui vocês raramente vão ver no Brasil, mas as novas ferrovias, da Vale, que minério, carga altíssima, com os projetos de aumento de carga por eixo, ou seja, eu tenho que fazer alguma intervenção na via. Então, eles estão se trocando alguns dormentes já e colocando esse tipo de dispositivo. Certo? Então, está aqui um artigo que foi feita essa análise. Lá no material escrito tem detalhes sobre esse artigo, tem a referência dele, não vou ficar entrando em detalhes, mas acredita em mim que ele melhorou várias coisas em relação também à vibração, melhora, né? Então, tá aí.